A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, prazer, eu sou o Eric Santos, passando aqui para fazer esse vídeo, para abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua chamada. O vídeo de hoje é muito importante, pois irei falar aqui de como interpretar a Bíblia de maneira correta. Isso mesmo, vou dar aqui 10 dicas de como interpretar a Bíblia de maneira correta. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, verifique aqui se você é inscrito no meu canal. Se você não for, se inscreva, deixe o seu gostei, compartilha com seus amigos, com sua família, no grupo da igreja que você congrega, que você faz parte. Envie esse vídeo para as pessoas que você conhece, que você gosta, tá bom? Esse vídeo aqui é muito interessante porque nos dias atuais, muitas pessoas, pregadores, ensinadores, interpretam a Bíblia de maneira errada. Então aqui é muito interessante você ficar até o final comigo para você aprender a interpretar a Bíblia de maneira certa. Quando vinham os falsos profetas, quando vinham as falsas heresias, as heresias na verdade, quando vinham todas essas pessoas, você está preparado, sabendo interpretar a Bíblia corretamente e não vai ser enganado. Tá bom? Então aqui eu quero ler um texto como base para a gente começar. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então esse versículo mostra que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus, né? E ela é proveitosa, né? Ela tem proveitos que a gente pode tirar dela para a nossa vida, para a nossa edificação, né? Ela serve para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça, né? Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito, né? Então esse é o objetivo da palavra de Deus, para que a gente seja perfeito através dela e perfeitamente instruído, ensinado para toda boa obra, tá? Então a palavra de Deus ela é maravilhosa. Deus inspirou através do Espírito Santo. Então, homens têm interpretado a Bíblia de maneira errada, ensinado de maneira errada. Então é muito importante você ficar aqui comigo e aprender. A primeira dica aqui é leia o texto em versões diferentes, para uma maior compreensão. Então você deve ler o texto, não só em uma Bíblia, mas compare essa Bíblia com outras Bíblias, né? Eu estou usando a João Ferreira de Almeida, mas se eu quero interpretar, eu vou na NVI, uma versão mais atualizada, tá bom? Então é muito interessante você comparar versões bíblicas, tá? Para você ver o que está dizendo aquele texto, tá bom? A segunda dica aqui é reproduza o texto com as suas próprias palavras. Isso mesmo. Reproduza o texto com suas próprias palavras. Fale sozinho. Você vai ter uma maior compreensão do texto. Terceiro, observe o texto em sua totalidade. O antes e o depois, o contexto. Observe o texto. Quando você estiver lendo, ou ouvindo uma pregação, compare o texto, observe isso na sua totalidade. Não aceite ou não pegue versículos isolados. A pessoa leu um versículo, você leu um versículo e é aquilo. Não. Leia o contexto, o texto, o que está dizendo. Uma verdade ela é comprovada com 2 ou 3 testemunhas. Então pegue 2, 3 versículos, compare aquilo, tá bom? A quarta dica aqui é verificar a linguagem do texto. O que é isso? Se é história, se é poesia, se é ensino, se é profecia, se é uma parábola, tá bom? Então verifique a linguagem do texto. Se a gente for ler o texto de Esther, o texto de Esther é uma história, né? Se a gente for ler Cantares é uma poesia. Se a gente for ler os profetas, são profecias. Se a gente for ler os evangelhos, vamos encontrar parábolas de Jesus. Se a gente for ler as cartas de Paulo, vamos encontrar ensinos. Então verifique a linguagem do texto, o que o texto está dizendo, tá bom? A quinta dica aqui é pesquise as principais palavras do texto. Isso mesmo, pesquise o que aquilo quer dizer, tá? Então você sabendo as principais palavras do texto, você vai ter uma compreensão maior
do texto que você está lendo. Então pesquise o significado das principais palavras. O sexto aqui é faça anotações. Anote aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já leu, o contexto, o texto, já comparou versões. Faça anotações, né, do antes, do depois, compare tudo aquilo, tá certo? O significado das principais palavras, vai anotando tudo, é muito interessante também. Essa é a sexta dica. A 7 aqui é pesquise o contexto, né? O que é isso? A época, o país, os costumes, né, a tradição e etc. Um monte de coisa. Então pesquise o contexto daquele texto, né? A história, quando foi, né? Qual foi a época, qual foi o ano, o país, os costumes. Então pesquisa. Porque fazendo isso, você vai adentrar no texto, adentrar na história. Então vai ser muito bom você fazer essa pesquisa. O 8. Pergunte sempre onde, quem, o que, por quê. Fazendo essas perguntas, onde foi que ele escreveu? Para quem escreveu? O que ele escreveu? Né? Por que ele escreveu aquilo? Então é muito interessante você fazer essas perguntas no texto e não só fazer as perguntas, é encontrar as respostas dessa pergunta. Por que ele disse essa palavra para esse grupo de pessoas? Né? Por que ele falou isso para aquela pessoa? Né? O que Jesus quis dizer com isso? O que os apóstolos quis dizer com isso? O que os profetas, por que eles falaram isso desse grupo de pessoas? Né? Então é muito interessante. Muitas das vezes Jesus pregava para os fariseus, falava algumas palavras, e para os fariseus Jesus falava, para o povo não falava. Então é muito interessante você fazer essas pesquisas. Por que Jesus falou essas palavras somente para os fariseus? E para o povo Jesus falava de outra maneira? Por que para o Jesus falava para o povo por parábola? E para os discípulos não falava por parábola? Então, note isso. Jesus, para um povo, para os fariseus, Jesus falava de um jeito. Para o povo, Jesus falava de outra maneira. E para os discípulos, Jesus revelava aquilo que ele estava querendo dizer. Então é muito interessante você perguntar, né, por que escreveu aquilo, para quem escreveu aquilo. Então é muito interessante você fazer essa pergunta para o texto, se envolver com a Bíblia aqui, é muito interessante. 9. O 9 conselho aqui, de número 9, é organize o texto em seções principal. O que é isso? Organiza o texto em seção, né? Uma seção principal, primeira, segunda, terceira. Então divide o texto, né, em partes. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. Então divide o texto em partes, tá bom? Então é muito interessante você dividir o texto, né? Eu vou dividir um texto aqui na prática, só para vocês verem. Eu peguei um texto aqui, Atos 18, versículo 9 e o 10. Está escrito assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Tá, como que a gente vai dividir esse texto? Então Deus, o Senhor, está falando para Paulo: Não temas, mas fala, não te calas, porque eu sou contigo. Primeira divisão. A segunda: Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Essa é a segunda. E a terceira: Porque eu tenho muito povo nesta cidade. Então você dividiu ali aquele texto, você organizou em seções para uma maior compreensão. Qual é a primeira compreensão? Não temas, Paulo, eu sou contigo, né? Não te cales, fala, né? Segundo, ninguém vai fazer mal para ti, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então é muito interessante você fazer essas divisões. E a de número 10 é: resuma com a seguinte frase: o assunto mais importante desse texto é. Então, pegue o assunto principal do texto. Qual é o assunto? Né? O que está falando esse ensino? Qual é o assunto dessa história? Qual é o assunto dessa parábola? Qual é o assunto dessa profecia? Pegue o assunto principal do texto. Você vai ter uma maior compreensão. Isso é muito importante, tá bom? Então, guarde esses conselhos no seu coração toda vez que você for fazer o seu devocional. Em falar em devocional, eu tenho um vídeo aqui no meu canal mostrando como fazer um devocional, tá bom? Então, você não assistiu, assista aí, tá certo? Assista esse vídeo
como devocional, você que for pregar a palavra de Deus, eu tenho vídeos aqui no meu canal de como pregar a palavra de Deus, então, algumas qualidades de um pregador. Então assista aí, tá bom? E toda vez que você for estudar, toda vez que for fazer um devocional, leia a Bíblia, leia e pega essas regras aqui, pega esses conselhos e faça, né? Anote aí os conselhos que eu disse no caderno. Toda vez que você for ler, você faça essas anotações. Você anote aí e segue essas dicas para que a sua leitura não fique vazia, para que você não leia ali despercebido e passe e perca as partes principais da Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. E não fique só com você esse vídeo, né? Compartilha com seus amigos, como eu disse no início, a sua família, no grupo da igreja que você congrega, que você faz parte, aquele amigo que é cristão, que você conhece. Me ajude na divulgação desse canal, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, de uma maneira poderosa, que você possa crescer na graça, no conhecimento, que você possa desenvolver, tá certo? Eu digo isso, trago esse vídeo, porque muitas das vezes eu não entendia a Bíblia, eu não entendia algumas partes, o que queria dizer, né? E com o tempo, com os anos foi passando, então eu fui compreendendo nas leituras da Bíblia, comparando com outras versões, tá bom? Então pega esse conselho aí, anota tudo e sempre que você for ler, leva consigo, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.